Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Desculpa minha voz, estou muito rouco por conta do mau tempo aqui no Rio de Janeiro, muito frio. Por conta do jogo ontem também, gritei bastante com o Vasco, a vitória do Vasco ontem para cima do Atlético Paranaense. Vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco dessa situação envolvendo Vasco e CBF e muito mais, tá certo? Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, tá certo? Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Clica uma vez nesse link, faça o teu cadastro e no momento do seu primeiro depósito você vai estar recebendo até R$ 600 de bônus, um super bônus da Betfair para os vascaínos, tá certo? Então, corre lá na Betfair, faça a tua inscrição, ganha até R$ 600 de bônus. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco de maneira direta. Link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. Clica, deixa essa moral, porque você vai estar, pode ter certeza, ajudando demais o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, eu quero comentar um pouco sobre o jogo, já que eu não gravei vídeo pós-jogo ontem, até porque eu não tô legal ainda. Gente, o jogo terminou tarde, né? 11 e pouca da noite. Assim, gente, o Vasco ontem, né? Ah, Eduardo, o jogo foi difícil demais. A equipe do Atlético Paranaense é muito boa. É uma equipe difícil. Deixa eu pegar aqui as escalações e o scout do jogo, né? Então, assim, como é que eu enxerguei o Vasco ontem, gente? No primeiro momento, é justo afirmar que a equipe do Atlético Paranaense saiu mais para o jogo. O Vasco esperou um pouco o time do Atlético, né? Principalmente com João Cruz no meio-campo, Nicão e o Canóbio. E o Mastriani dificultou muito a vida dos zagueiros do Vasco, que em alguns momentos, principalmente o Maicon, se atrapalha, cai à toa. Então o Vasco precisa resolver de maneira urgente essa questão da defesa. Eu, na minha opinião, só resolve com um novo zagueiro, contratando um novo zagueiro. Porque não dá mais. Porque é fato. Quando o Gabriel que negociou com o Vasco, trouxe aqui a informação, algumas pessoas não gostaram, jogou muito ontem o Gabriel. Gabriel pegou bem na bola, chutou cruzado, de fora da área, sem chance para o Léo Jardim, não tinha como defender aquela bola, mas a bola passou no meio da zaga do Vasco, entre 4 jogadores, até a caminho do gol. Enfim, gol do Atlético Paranaense. Daí, o técnico Rafael Paiva chamou a atenção da equipe. O Adson estava bem, não, nem eu entendi a saída do Adson, mas ele acabou acertando, porque ele puxou o Emerson Rodrigues, desculpa, pro lado esquerdo do campo ali, com muita velocidade, muita habilidade, e o Adson foi poupado também para o jogo dessa quinta-feira contra o mesmo Atlético Paranaense, aí já pela Copa do Brasil. Mas enfim, vamos falar sobre esse segundo jogo no segundo momento também. Daí o Vasco, depois foi brigando, 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 tentando, conseguiu o gol de empate com esse mesmo Emerson Rodrigues, né? Depois da dividida do Ryan no meio campo, o Emerson Rodrigues, eu pensei que ele fosse rolar pro Ryan de volta. Eu fiquei até, na verdade, no primeiro momento eu falei, toca pro Ryan. Ele partiu no X1, né? E acabou marcando um golaço. E o Vasco continuou em cima do Atlético Paranaense. O Vasco continuou macetando ali para tentar a virada. Conseguiu com o Hugo Moura. Na minha opinião, tá, gente? Vou comentar sobre isso. Não vi erros de arbitragem, mas não sei. Eu não concordo, não concordo. Eu acho que o gol do Hugo Moura foi legal. Não vi participação. Eu, Eduardo, não sou árbitro e tal, sou torcedor e gosto de analisar algumas questões. Se o atacante ou o jogador impedido participar do lance de maneira direta, contundente, aí beleza, impedimento. Agora o Verratti ele só virou. Repara o lance do gol do Hugo Moura. Ele só virou pro lado. Quase que a arbitragem estraga o jogo do Vasco ontem. Essa é que é a verdade. Na verdade, a arbitragem de campo não, o VAR. Quem chamou o árbitro ontem para ver ou rever o lance do gol do Hugo Moura. Parabéns ao Hugo, um golaço. Né? Pegou um sem pulo ali e fez um golaço, uma chicotada na bola. Enfim, dito isso, depois o Emerson cansou já aos 40, 38, 40 minutos do segundo tempo. Deixa eu ver direitinho para vocês aqui, o scout final, para passar para vocês a informação correta. Aos 39 do segundo tempo,
o Emerson Rodrigues saiu para a entrada do Leandrinho. Aí repara como é que o técnico do Vasco, Rafael Paiva, conhece o elenco. Qual é a mudança natural? Você tira o ponto esquerda e você coloca um outro ponto esquerda para preencher aquele lado esquerdo do campo de ataque do Vasco. Quem era o outro ponto esquerda? Eric Marcos, que estava no banco. E quando entra bem também o Eric Marcos. Mas não, ele fez uma dobradinha. Ele colocou o Leandrinho espetando ali pelo lado esquerdo e o Piton mais recuado. E aí o Payet, gênio, Payet é um craque, é um gênio, só não enxerga quem não quer enxergar mesmo. Porque quando ele pega aquela bola, ele poderia cruzar direto pro Verratti, ele poderia tentar o chute de fora da área, final de jogo, 42 minutos do segundo tempo, ele rola na medida certa para o Leandrinho fazer um excelente cruzamento, encontrar. E o cruzamento do Leandrinho foi perfeito também. Foi perfeito. Tem que exaltar o moleque aqui. Então o Payet rolou a bola para ele, ele fez o cruzamento por cima, encontrou o Verratti no segundo pau. Assim, gente, golaço do Verratti, tirou do goleiro. O Verratti parece que para no ar. Ele parece que é um monstro. Para no ar e escora na saída do goleiro do Atlético Paranaense, sem chance para ele. Excelente goleiro, hein? Do Atlético Paranaense também. E aí o Vasco virou o jogo, graças a Deus, ganhamos o jogo e subimos para o primeiro pelotão agora de maneira direta e com um jogo a menos, tá? O Vasco foi a 31 pontos no Campeonato Brasileiro, subiu para a 8ª colocação na tabela de classificação e outra coisa, tem um jogo a menos ainda, aquele jogo, né, contra o Cuiabá. Dito isso, o técnico Rafael Paiva, os parabéns, conhece muito bem o elenco, não tem culpa, né? Ele tenta corrigir ali os erros da defesa, mas não. Ele depende de novo reforço, de novo jogador, na minha opinião, é muito para ele. Temos jogadores da base, sim, mas eu acho que você pode arriscar os meninos da base em outras posições. Agora a zaga é muito arriscado, porque os atacantes são experientes, são malandreados, e jogador da base tem que começar aos poucos. Zagueiros, tá? Zagueiros. Agora, homem de meio campo, volante, laterais, como Leandrinho, o atacante pode lançar mais cedo, mas zagueiro e goleiro é muito complicado. Enfim, parabéns ao Rafael porque mostrou que conhece o elenco e não tem medo de colocar os meninos em campo. Tá? Quem decidiu o jogo praticamente foi o Leandrinho com um belo cruzamento para o Verratti. E aí, parabéns, o Vasco conseguiu subir na tabela de classificação. Vamos mudar o assunto para o vídeo não ficar muito longo. Sobre a confusão ontem, tá? Eu conheço o segurança do Vasco, o Betinho e tal. Olha, o Betinho, gente, é um cara tranquilão, tá? É um cara tranquilo, um cara que não é de confusão assim, é um cara que respeita todo mundo, vários anos trabalhando dentro do Vasco, nunca vimos confusão envolvendo o Betinho, segurança do Vasco. Vou mandar força para ele aqui porque eu sei que pessoas do Atlético Paranaense ficou perturbando o juízo dele, ameaçando ele, xingando ele dentro de campo e tal. Ninguém tem sangue de barata. Ninguém tem sangue. Não sou a favor de violência, tá? Zero violência aqui. Mas ninguém, em algum momento você vai se estourar. O cara tá te ameaçando ali, tá te xingando o tempo inteiro. E aí, vai tirar a razão. Eu sou contra a violência. Agora, tem que crucificar os dois lados. Não é pegar o segurança do Vasco e colocar como... não, ontem o Pedrinho chamou o Paulo Tuori, o próprio Betinho para uma reunião ali, para trocar uma ideia, para apaziguar, até porque teremos mais 2 jogos contra o Atlético Paranaense daqui para frente. Quinta-feira agora mais um jogo em São Januário, pela Copa do Brasil, pelas quartas de finais da Copa do Brasil, depois lá em Curitiba. Então, assim, só para contextualizar, não gostei da postura de algumas pessoas que tentaram crucificar o Betinho, segurança do Vasco, não gostei mesmo. Achei covarde. Primeiro apura a situação. Primeiro vamos tentar entender o que aconteceu. E aí o Betinho, graças a Deus, eu acho que o Pedrinho não vai fazer nada de mal com ele, um cara que trabalha no Vasco, ama o Vasco, respeita a instituição, sim. E, pô, ele viveu o momento do jogo ali. E aí, os jogadores do Atlético Paranaense tentando agredir, partindo pra cima também, ninguém viu isso. É realmente complicado. Força aí, Betinho. E é isso, gente. Aí, para finalizar o vídeo, eu quero falar mudança na CBF. Você vai perguntar, como assim, Eduardo? O Vasco, durante muitos anos, mas muitos anos, vinha sofrendo com falta de representatividade na CBF. Você pedia do outro lado, eu pedia do lado de cá. E aí o Pedrinho entra e começa a resolver as paradas, né? Começa a resolver as coisas, apresentar mais ofícios, levar mais soluções para a CBF, pedindo exemplo.
Ó, eu não quero tal árbitro, árbitro A, árbitro B em jogos do Vasco, não acho legal. Por quê? O que está acontecendo? Esses caras estão prejudicando demais o Vasco. É sempre aquela figurinha repetida e tal. E o árbitro de ontem, aí eu tenho que pegar aqui de novo na escalação. E o árbitro do jogo ontem, se você parar para reparar, não prejudicou o Vasco no campo, não. Nem o Vasco, nem o Atlético Paranaense. Não houve prejuízo da arbitragem. Tá? O árbitro ontem foi o Jonathan Pinheiro. O cara apitou correto, foi normal, não teve nenhum prejuízo. Ontem, na minha opinião, quem errou foi o VAR. O VAR do árbitro de vídeo ontem foi a Daiane Caroline Muniz. E ela sim errou no lance do gol do Vasco. Eu acho que ela errou. Ah, Eduardo, o lance é interpretativo. Beleza, então ela interpretou errado. Enfim, então assim, e aí você vai perguntar, por que que isso mudou? Aonde que isso mudou? Gente, lá na CBF, o diretor da CBF hoje é o Rodrigo Caetano. Vocês sabem, é justo afirmar, que o Rodrigo Caetano tem um carinho especial pelo Vasco. Primeiro grande trabalho da carreira dele foi no Vasco. Ah, mas ele veio no Grêmio. Mas ele veio do Grêmio, mas o primeiro grande trabalho da carreira dele em 2009, 2011, campeão da Copa do Brasil, tirou o Vasco da Série B, montou aquele time campeão da Copa do Brasil, foi no Vasco. Então, ele tem amizade com o Pedrinho, com o Felipe, com o Edmundo, com outros pessoas ligadas, na verdade, à diretoria do Vasco. E é claro que isso ajuda. O Vasco começa a entrar para a CBF, assim como outros clubes fazem, para quê? Para pedir, né, menos prejuízos ao Vasco. Prova disso, mudança na arbitragem, decisões que eram contra o Vasco, mais bem analisadas hoje pela CBF. E aí isso, é claro que isso pesa, sabe? Agora teremos aí, ó, uma super decisão contra o mesmo Atlético Paranaense e vamos precisar de seriedade por parte da CBF com relação à arbitragem. Não adianta colocar um árbitro carimbado lá porque é FIFA e de repente o cara trazer, tipo, o Daronco, o Wilton Pereira. Pelo amor de Deus, é filme de terror. É só um milagre pro Vasco ganhar com esses caras apitando. Então, assim, as coisas estão mudando. Graças a Deus para melhor. O Vasco está mudando. Hoje o Vasco, repetindo aqui, é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco está decidindo Copa do Brasil. E isso, na minha opinião, tem que ser, sim, exaltado. Tá certo, minha gente? Então, quem gostou da vitória do Vasco ontem, sobe o like aí, reforça aqui embaixo a inscrição. Reforça a inscrição. Perdão, errei tudo aqui. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos para cima, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Participação da galera aqui. Vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas.